Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez pra gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje, iniciando a Semana Maior do Cristão Católico, a Semana Santa, que começa no Domingo de Ramos, que a gente dá início à volta de Jesus a Jerusalém. E a gente vai proclamar o Evangelho de São Mateus, o capítulo é o 21, os versículos do 1 ao 11, que nos diz o seguinte: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia que está diante de vocês. E logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-os e tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E imediatamente os enviou. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem ao encontro de você, humilde, e montando numa jumenta, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. Levaram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles, e Jesus sentou-se sobre os mantos. A numerosa multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e as que vinham atrás dele gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus da Galileia. Hoje, o nosso início da Semana Maior, da Santa Semana, Semana Santa, ela começa com Jesus sendo aclamado e nos leva, esse evangelho que eu proclamei, o evangelho do nosso início de procissão, do Domingo de Ramos. A gente tem um segundo evangelho que é proclamado dentro da igreja. E o segundo evangelho proclamado dentro da igreja é a paixão do nosso Senhor. Então a gente inicia com o Senhor sendo reconhecido e proclamado Rei, e a gente termina a Santa Missa de hoje, ao meio da Santa Missa de hoje, com a paixão do nosso Senhor. Tem todo um contexto essa situação. Essa situação ela nos leva à paixão do nosso Senhor. Então não é por acaso, não é algo que se deu por acaso, esse evangelho caiu dessa forma. A gente precisa lembrar que o nosso caminho de salvação, ele passa pela cruz. E a ressurreição só acontece por ela. Quando chegou o momento de encontrar com a sua paixão, ele também não hesitou. É o que ele nos ensinou ontem, é fugir de discussões desnecessárias, discussões que não mudam o resultado da situação. Porém, no momento em que ele teve que enfrentar o retorno a Jerusalém e a sua cruz, ele também não saiu de cena. Ele não hesitou, ele não pensou. Ele abraçou a sua cruz e seguiu. Quando a gente tem o evangelho que Jesus entra em Jerusalém aclamado como rei, eu particularmente fico muito feliz com essa procissão, com o que ele nos ensina. E eu busco sempre não olhar para trás. Eu busco sempre, nesse momento da procissão de Ramos, eu sempre me coloco na procissão de Ramos, aclamando sim ao rei, mas não me esquecendo o caminho desse reinado, o reinado de serviço. Ele não foi a Jerusalém por essa procissão. Ele não foi a Jerusalém para ser reconhecido rei. Ele foi a Jerusalém ainda que isso não acontecesse.
A profecia se cumpriu. Ele entrou, montado num jumentinho, para assim resgatar todos aqueles que não tinham voz, não tinham como serem ouvidos, suas dores não importavam, eles eram os menores, os pequenos. Ele não foi montado num cavalo como o maior de todos os reis, aclamado como a gente sabe que ele é, o reinado que não passou, né? Céus e terras já passaram, mas o reinado dele ainda não passou e não vai passar. Mas quando ele foi a Jerusalém, ele não foi buscar essa glória, pelo contrário, ele foi, só ele e Deus sabiam o que estava no coração daquele momento. Só ele e Deus sabiam todas as dores que ele carregava naquele momento. Só ele e Deus sabia que aquele momento de aclamação como rei não duraria muito tempo. Mas ele não hesitou. Ainda que vocês me proclamem hoje hosana, me proclamem hoje rei, e amanhã me neguem, me crucifiquem, me condenem, eu vos amo. Eu não vou deixar de vos amar. Esse caminho de Jesus nos fortalece, nos mantém de pé, nos ensina que sim, teremos momentos aqui na terra de felicidade, de procissão alegre, de cantos, de glorificar o nome do Senhor no mais alto dos céus por coisas boas que nos acontecem. Mas isso não muda o nosso caminho de cruz. O reinado de Jesus não isola as nossas possíveis cruzes. E nós precisamos ter essa clareza para viver um santo evangelho, viver uma santa vida e ir em caminho ao céu, que é o nosso chamado, irmos para o céu, irmos juntos caminhando para o céu. Eu não posso isolar o Domingo de Ramos da Sexta-feira da Paixão. Domingo de Ramos a gente teve uma multidão, uma numerosa multidão proclamando o Rei. Na Sexta-feira Santa, a numerosa multidão só estava junta para gritar crucifica-o. Na hora da cruz, poucos permaneceram. A multidão já não gritava, não ecoava mais. A gente só tinha poucas pessoas de pé. A cruz nos leva à fidelidade, ainda que ela nos ensina a fidelidade. Mesmo que ninguém mais fique, ele não desistiu. Ele era e continua sendo. O reinado dele e a sua identidade não passa pela validação dos seres humanos. Assim como o senhorio dele na minha vida não passa pela validação dos meros mortais. Ah, mas ela reza tanto e está passando por essa dificuldade. Ah, mas nossa, vive na igreja e está sofrendo assim. E quem disse que não é exatamente para a cruz que eu vivo na igreja? Quem disse que não é exatamente para enfrentar de pé os momentos de dor que eu não me afasto do reinado dele? Os momentos de alegria não podem nos paralisar. A gente não pode viver refém de likes e curtidas e coisas que nos mantenham sempre no holofote. Não. Esses momentos eles passam, assim como os ruins também passam. Mas é a cruz que me mantém de pé. É a cruz, é a fidelidade à dor que vai me fazer chegar ao céu, que vai me fazer experimentar a ressurreição. Então, esse momento de hoje, essa aclamação ao Rei, a gente não pode ficar parado nela. A gente tem que seguir os passos. A gente vai ter momentos, essa semana nós vamos ter momentos juntos, de dor, de luto, de contemplar a cruz, de contemplar tudo que foi passado, tudo que foi vivido nessa semana que se inicia hoje em Jerusalém. Que a gente não passe por essa semana repetindo, mas que a gente passe vivendo, meditando. Que a gente consiga na segunda, na terça, na quarta no encontro, na quinta no lava-pés, na sexta na paixão, a gente consiga sentir tamanha dor do nosso Senhor, mas tamanho amor por nós. Não passe por essa semana sem ser tocado por esse amor. Não passe por essa semana sem viver no mais íntimo do seu coração o maior amor do mundo. Se permita a viver a maior história de amor essa semana. Não fuja dela.
inicie hoje, proclamando Ele como Rei, como Senhor, mas permaneça dando o mesmo lugar de honra e destaque durante toda a semana. Na sexta-feira, sinta cada prego, cada chaga, cada cusparada, cada machucado. Sinta Ele, mais uma vez, te abraçando e recebendo tudo isso que era para você. Nele, na carne dele, no peito dele. Por que era para você? Mas eu nem existia naquela época, 2025 anos atrás, 26 anos atrás. Por que era para mim? Porque isso foi para que eu aprendesse a amar. E eu preciso sentir que sim, era para mim, eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a amar como Ele. Ao fim, na vigília pascal, que a gente sinta, foi por mim, foi por mim. Sinta-se amado, não precise da validação do rei, dos likes, das curtidas. Sinta-se, Ele é. Ele não precisou validar quando perguntaram, tu és o rei dos judeus? Tu dizes, eu sei quem eu sou, eu não preciso te provar quem eu sou. Eu não preciso te mostrar quem eu sou, além do que estou fazendo. É meu dever sentir o que Ele já me provou. Sim, Ele é. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E que no domingo de Páscoa, quando a gente vai se encontrar aqui de novo, a gente possa estar radiante de alegria naquele que era, é e continuará sendo. Amém? Tenha uma excelente Semana Santa, abençoada Semana Santa e se permita sentir o maior amor do mundo. Até semana que vem, moçada.